Olá pessoal, eu sou o professor Cadu e na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre sequências. A princípio, vamos entender exatamente o que a matemática entende e aceita como sequência e depois mais para frente nós vamos falar de alguns casos mais particulares de sequências, que são as duas mais importantes aqui para o ensino médio, que são a PA e a PG, mas isso fica para um momento futuro. A ideia que a matemática traz para uma sequência é que sequência é toda e qualquer coleção não vazia de elementos. Se você tem uma coleção não vazia de elementos, independente de quais são esses elementos, aquela sua coleção pode ser chamada de sequência. O primeiro exemplo que eu tenho, o exemplo de uma sequência numérica crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma sequência numérica, é crescente, possui 6 elementos. Dá para ver facilmente, né? Olha o segundo. Eu tenho um triângulo, um quadrado, um círculo e um X. Ah, mas não é número, então não é sequência. É sim. A matemática trabalha pouco com essas sequências, é verdade, mas isso é sim uma sequência. Você pode imaginar como uma sequência de figuras ou a sequência de botões do controle de um PlayStation, por exemplo. Olha esse outro exemplo. 3, 5, 9, 17, 33. É muito comum alguém olhar para essa sequência aqui, para esse conjunto aqui, e falar, não é sequência, essa coleção, na verdade. Mas é sequência sim. Muitas pessoas acham que não é sequência quando ela olha para aquilo e não consegue perceber uma regra de formação. Aqui é muito claro, está aumentando de 1 em 1. Só que quando você olha para um conjunto um pouco diferente, às vezes não é tão claro. E o fato de ser claro ou não ser claro não impossibilita que aquela coleção seja uma sequência. Por exemplo, essa aqui não precisa ter uma lei de formação, uma regra que a defina, mas no caso ela tem. Quando eu fui montar esse exemplo aqui, a regra que eu montei é que cada termo é o dobro do anterior menos 1. Veja só, pega cada termo, dobra e tira 1. 3 vezes 2 dá 6, tira 1, 5. 5 vezes 2 dá 10, tira 1, 9. Continua, ó. 18 menos 1, 17. 34 menos 1, 33. Então tem uma regra, mas não precisava ter. Essa sequência aqui já é exemplo de uma sequência infinita, é assim que a gente define, ó. Deixa com as reticências no final, para dizer que ela continua indefinidamente. Olha a outra, 90, 80, 70, 60, já é uma sequência decrescente. Problema nenhum, é sequência também. Por incrível que pareça, essa, ó, 5, só tem um termo. É uma coleção não vazia, então é uma sequência de um único termo. Tem pouquíssima utilidade, é verdade, mas que cabe na definição de sequência, isso cabe. E esse último aqui é bem legal, ó. Coloquei todo mundo com a letra A e eu fui mudando só o subíndice. Fiz uma coleção não vazia de elementos. Então isso é também uma sequência. E eu gosto de colocar essa aqui como exemplo, porque essa aqui vai ser uma sequência que vai aparecer bastante. Ela a princípio não significa muita coisa não, mas quando eu vou trabalhar de maneira genérica com alguma sequência, a gente sempre costuma nomear os termos da sequência usando uma regra parecida com essa. Chamar todos os termos da mesma letra minúscula e vai mudando só o subíndice. A letra minúscula igual para eles indica que eles estão na mesma sequência. Por exemplo, se fosse um problema com duas sequências, uma delas todos se chamariam A. E na outra, todos os termos se chamariam B. Mas para não confundir um com o outro, eu coloco um subíndice. E esse subíndice indica para mim a posição que o termo dá dentro da sequência. Então o que significa A1? É o primeiro termo da sequência A. O que é A2? É o segundo termo da sequência A. E assim sucessivamente, até o tamanho da sequência como um todo. Quando nós trabalhamos com sequências, inclusive, é muito pouco comum alguém já te dar a sequência inteira. O que o enunciado, o que um problema costuma fazer? Ele te dá um pedaço de uma sequência ou ele te dá informações suficientes para você descobrir quem é a sequência. E essa sequência ela vai ser descoberta e você vai conseguir falar sobre ela, definir essa sequência de duas formas. Ou por uma lei de recorrência ou por uma lei do tipo termo geral. Qual é a diferença entre as duas? Você fala que uma sequência está definida por uma recorrência quando a regra que a forma, a regra que foi dada para você, é uma regra que depende de termos anteriores, por isso chama recorrência. Ela recorre a termos normalmente anteriores para descobrir os próximos da sequência. Vejam só, uma sequência definida assim, ó. A1 é igual a 5. O que eu disse com isso? O primeiro termo é 5, ponto final. Depois, vamos aprender a ler isso aqui que vai ser muito comum, ó. AN é igual a AN menos 1 mais 4. Você vai ter muito trabalho se ficar colocando N's ali o tempo todo, depois fazendo a conta de quanto é o N menos 1, e isso quer dizer também que você não está entendendo o que a lei quer dizer. O que você tem que fazer, na verdade, é olhar para essa lei e tentar traduzir em português o que ela está dizendo para você. O que ela está dizendo é que é o seguinte, ó, o termo da posição N, leiam desse jeito, é igual ao termo de posição N menos 1
Ei, o termo de posição n-1 é o que está antes do n, concordam? Imagina lá, o n é 5. Quanto vai dar aqui? n-1 vai dar 4. O termo 4 de posição 4 está logo antes do 5. Então essa regra está dizendo que o termo da posição n é igual ao termo da posição n-1 mais 4. Então é só pegar o anterior e somar 4, é o que a regra está dizendo. Esse é o exemplo de uma lei de recorrência. Vamos fazer os exemplos dela que estão aqui embaixo? Ó. Eu já dei o A1, mas eu quero saber agora quanto vale o A2, o A3 e o A4. Pensa comigo, lembra da regra? Cada termo é igual ao seu antecessor mais 4. Quem é o antecessor do A2? É o A1. Então o A2 ele é A1 mais 4. E o bacana é que o A1 eu já sei o valor dele aqui, ó. O A1 vale 5. Então aqui você tem 5 mais 4, vai ser 9. A3. Qual seria a regra para o A3? Cada termo é o antecessor mais 4. Quem é o antecessor do A3? É o A2 mais 4. Total 13. E aqui o A4. Qual é a regra do A4? É o A3 mais 4, ou seja, 17. Já deu para perceber uma coisa. É bacana definir uma sequência pela lei de recorrência, só que tem um problema. Quanto vale o A20? Para você chegar no A20, você teria que fazer o A5, o A6, o A7, o A8, todo mundo, porque só depois do A19 você chegaria no A20. Então a lei de recorrência, ela não te permite dar saltos na sequência, porque você sempre precisa daquele conjuntinho de termos anteriores para descobrir quem é o próximo. Diferente do termo geral, que é a nossa estratégia de definir sequência preferida. O termo geral é um jeito de definir uma sequência que só depende da posição do termo, ou seja, se você está usando a sigla A com N, só vai depender do N. Sabendo a posição, você acha quem é o termo. Olha aqui, ó. Uma sequência definida por AN é igual a 2N mais 3. O termo da posição N é igual a 2 vezes o N mais 3. Sai muito mais fácil. Vejam só, quem seria o A1? Seria 2 vezes 1 mais 3. 2 mais 3, 5. Quem seria o A5? 2 vezes 5 mais 3. Multiplicação primeiro, hein? 10 mais 3, 13. E quem seria o A8? 2 vezes 8 mais 3. 16 mais 3, 19. Tá aí. Isso serve pra gente hoje como uma pequena introdução sobre o que serão as sequências e na semana que vem a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Tchau, gente. Obrigado e até a próxima.